Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós Tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso Na cabeça do É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil para mais um dia de atividades radiofônicas nesta segunda-feira. Hoje já é dia 27 de agosto. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito bem, meus amores. É o seguinte, eu preciso muito agora fazer aquele quadro. Maravilhoso, onde a gente fica com inveja, né, Miriam? Exatamente. É aquele quadro onde os brasileiros que não moram mais no Brasil nos mandam vídeos. A Rede Globo faz o Brasil que nós queremos. Aqui é o Brasil que nunca teremos. Por favor, Cabide, pode soltar, por gentileza. E aí, rapaziada do Pânico, mesmo? aqui é o David de Maple Shade, New Jersey. O Brasil que nunca teremos é isso aqui, ó. Carro aberto. As casas, nenhuma tem muro, nenhuma tem grade na janela. No máximo quem tem uma cerquinha é pros cachorros. Isso aqui não é condomínio fechado não, isso aqui é uma rua do bairro. Cadeirinha do lado de fora. Uma porrada de coisa churrasqueira, galera, deixa pro lado de fora. Brinquedo de criança, bicicleta. Fica todo lá de fora. Muito bem. Diretamente de New Jersey, o nosso ouvinte mandando um Brasil que nunca teremos. Não é um Alphaville lá, tá tudo aberto, pô, a churrasqueira. Da... Churrasqueira, a aqui se inveja. tiver uma churrasqueira de bloco, dois blocos com... Nego leva o pedaço de tijolo pau, os cara embora. Pega o tijolo. Muito bem. E nós temos também aquele Brasil que sempre teremos. Vai ano, vem ano, eleição, mas sempre a mesma coisa. E os ouvintes do Brasil podem mandar o Brasil que sempre teremos, por obséquio. Nunca teremos um Brasil com parques, com banheiros que funcionam. Nunca teremos. Olha aí, ó. Aqui nós estamos aqui na cabeceira do aeroporto Carlos Prates. Um lugar aqui, um equipamento público maravilhoso. Aqui era para ser uma lanchonete. Ali dentro do vestiário. A vista para Belo Horizonte, aí, olha. A moldura para ver Belo Horizonte. E o país que nunca teremos é um país com parques, com segurança, com crianças brincando. É só isso aqui, ó. É só abandono. Domingão, bonitão, 10 horas da manhã, ninguém no parque. Muito bem, você pode mandar o seu WhatsApp. É isso aí, bichão. Contra fatos, não argumentos. 93117-1009. 93117-1009. Mande o seu vídeo. Convida. Quem você convidou, Couve? Convida. Muito bem, hoje teremos uma presença ilustre nesse seria? programa. Hoje teremos uma presença encantadora nesse programa. É o nosso querido Adriano Gianturco. Esse cara é o seguinte, é palestrante. Boa. Ele faz palestra, é professor. Ele vai falar sobre política. Legal. Mas é aquelas palestras e levantar... De 100 pau, né? Palestra tipo um TED, seria isso? Tipo um TED. E ele vai falar ciência da política. Ele tem um livro da ciência da política. Foi mais aplaudido que o Moro. Não. Moram? É, Que Sérgio Molho? Que o Sérgio livro Molho. grosso, hein? O livro dele é muito bom. O Adriano, ele é professor de ciência política na IBMEC. Ele Faculdade é caríssima. PhD em teoria política e econômica pela Universidade de Gênova e autor de várias obras. E hoje ele vai estar aqui no Pânico conversando com a gente, trazendo um pouco de informação, cultura para você, querido ouvinte. Você tem um A bom- nossa hashtag hoje é Piauí Primeiro Mundo, para você mandar perguntas para o nosso Adriano Gianturco.
É isso aí? Belo poder de síntese. Ótimo. Muito bem, senhoras e senhores, hoje um convidado de altíssima categoria nesse programa. Hoje um programa de alto nível. Esse cara foi mais aplaudido que o Sérgio Moro no Fórum Nacional de Liberdade. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso aqui. Aqui está o autor, professor e cientista político Adriano Gianturco. E temos a presença também do Jorge Bel, que é diretor de Relações Institucionais do IFL, que vai estar fazendo o fórum hoje, não é isso? Daqui a pouco, terminando o programa, eu corro pra lá. Daqui a pouquinho você vai estar lá e o Adriano é palestrante. Palestrante dos nossos painéis. Ô Adriano, conta pra nós a sua história. Você é o quê? Você é italiano? Italiano. Você é italiano de onde? Sicília. Da Sicília, que beleza. E aí você veio pro Brasil quando? Como é que... 8 anos atrás. Há 8 anos atrás você veio pro Brasil. Por que você veio pro Brasil? Trabalhava lá, mesmo trabalho, tudo normal. Conheci minha mulher, brasileira, mineira, e aí me mudei pra cá. Era eu. Peraí, e agora você mora em Belo Horizonte? Eu sou mineiro. E você é professor de ciência política pela universidade. Mas você tem um currículo muito vasto e muito grande. E tem um livro aqui, ó, que é A Ciência da Política. Que é esse livro aqui, ó, que a gente recomenda para você aqui do Gianturco. Como é que você vê, nesse momento, a política aqui no Brasil? Porque quando você está de fora, você olha diferente o cenário, né? O cenário, ele é muito diferente para quem está fora do... Na verdade, nada surpreendente, né? Assim, claro que tem uma fotografia assim, macro e uma situação agora específica das eleições. Então, as eleições, obviamente, os cenários possíveis são muito diferentes. Daqui a pouco poderemos ter como presidente de Bolsonaro até o Ciro ou Haddad. Isso gera toda essa instabilidade que todo mundo vê, todo mundo está falando. E a verdade, acho que é um pouco que ninguém sabe nada do que vai acontecer. Se fala muitos cenários diferentes. As maiores empresas de consultorias políticas, na verdade, apostam num segundo turno entre PT e PSDB. Não sei quanto isso vai acontecer de verdade. Acho que, em todo caso, não obstante, possa ser assim, um Bolsonaro, um Ciro, etc. Em qualquer caso, qualquer um deles vai ser um presidente menos pior do que parece. Você acha que o próximo presidente vai fazer uma administração melhor? Não, menos pior do que parece. Não, vamos ser um pouco mais otimista. Vai ser melhor, porque vai continuar o mesmo esquema político. Não vai mudar. Não vai mudar tudo. Não vai virar Suíça em 2018. Mas eu sou otimista com o Brasil. Acho que levemente, gradualmente, está encaminhando na direção certa. Então, algumas coisas vão melhorar. Acho que vai ter, por exemplo, uma reforma da Previdência. Acho que algumas coisas vão ser privatizadas. Ao mesmo tempo, acho que talvez vão melar um pouco o teto, por exemplo, né? O teto dos gastos, mas no longo prazo acho que momentaneamente está nos trilhos mais ou menos certos. Que é esse longo prazo? Quanto tempo? Uns 20, 30 anos, mais ou menos. Eu sempre respondo uma frase do Gordon Brown, ex-primeiro-ministro inglês, que falava: o Estado de Direito é difícil só nos primeiros 500 anos. Putz! Sim. Só 500 anos. Você que morou na Itália, Mãos Limpas é uma operação muito famosa, né, do seu país, e a gente teve a Operação Lava Jato. Que paralelo você consegue fazer com essas duas? Pois é, muitos, né? Fazem muitos paralelos e realmente tem. O mesmo Moro conhece, se inspirou em parte, parece. E uma das coisas tristes, talvez, dos legados das Mãos Limpas na Itália é que, afinal, mudaram as faces, as caras, pessoas, mas a dinâmica continua a mesma. Na Itália continua a mesma coisa? Não necessariamente sim. Talvez então é difícil você mudar a cultura do país. Complicado, muito complicado. Né? Porque é uma questão de incentivos de regras, né? Então, se as regras, os incentivos não mudam, é difícil mudar a essência mesmo, o conteúdo, a dinâmica da política. Sim. E o italiano é muito parecido com o brasileiro, né? Principalmente o italiano do sul, ele tem esse jeitão brasileiro. Fica de cabum. Aqui se pensa mais isso do que lá. Você acha que lá não? Eu acho que não. Lá eles são mais... Eles gostam mais dos argentinos, né? Sim, não, também. Mas assim, para nós é mais diferente do que para Então, mas ele tem mais identificação com o argentino do que com o brasileiro. Se sabe da migração italiana na Argentina, não se sabe menos da migração para o Brasil, para São Paulo, por exemplo. Muito bem. Mas vamos continuar aqui falando no Brasil. Quanto você acha que vai contar a televisão agora? Porque agora o Careca, o Alckmin, ele tem muito tempo na televisão. E os outros têm bem menos tempo. Você acha que vai contar muito agora? Você acha que ele pode reverter o jogo? Então, existem duas pesquisas recentes do Instituto Paraná e do Ibope que mostram que, na verdade, TV hoje, no Brasil, já conta menos que internet. E TV inclui horário eleitoral, inserção, debate, etc. Né? Então, já a internet molda mais opiniões, não só nos Estados Unidos, mas até aqui, que TV. TV é tipo assim, você tem que estar lá, tem que estar no eleitoral, senão as pessoas não sabem ou esquecem que você é candidato.
E debate é importante para eventualmente ter um ponto fora da curva, para cima ou para baixo. Se alguém dar uma frase muito boa, colocar alguém numa posição difícil, outro debatedor, por exemplo, ou falar alguma coisa muito errada. Mas na média, na margem, se não tem um ponto muito fora da curva, não afeta muito. Não influencia, porque o Bolsonaro até falou que ele não iria nos debates, né? Não sei se depois ele voltou atrás. Deve ter estudos por trás, né? Sim, óbvio. Então, acho que isso não influencia. Hoje conta muito menos que antes. Não que não influencia, mas é o segundo item. Internet, segundo TV e depois famílias, amigos, igrejas. Mas por quê? Você acha que o brasileiro não entende o debate? Se fala muito difícil no debate? Você acha que é isso? Não, porque acho que não é o que molda a opinião. Não vai mudar a opinião de ninguém. Sim. Se não tem alguém que fala alguma coisa errada, ou que faz uma piada de mau gosto, ou alguma coisa muito boa que coloca o outro na dificuldade, então não muda as opiniões já existentes. O que muda as opiniões são mais as conversas online, por exemplo, o WhatsApp. Existe um mundo, né, no WhatsApp, mais quase subterrâneo, que realmente moda as opiniões. Mas você acha que isso é determinante? Você acha que hoje o WhatsApp é mais determinante do que a propaganda política, mesmo comício, sair na rua e na televisão? Internet de forma geral. Ou será que a gente, como está mais envolvido nisso, acha que tem essa importância? Então, para presidente, repito, são as pesquisas que mostram. Eu mesmo não tenho uma opinião muito bem formada, não sei o que criei. As pesquisas mostram que a internet para presidente conta muito. Talvez para vereador, para deputado estadual, aí o contato pessoal com isso conta ainda, claro. E tem a pesquisa qual é o candidato mais forte na internet, porque Bolsonaro tem um exército, né? Você escreve alguma coisa, você sabe dizer? Pelo que eu sei, acho que o Bolsonaro e o Novo, a Moedo, são aqueles com mais seguidores, com mais tweet, que aumentou mais o fluxo, busca. Né? Até o Alckmin disse que demitiu o marqueteiro online, né? Porque comparando com o Bolsonaro, com o Moedo, com o Lula, o Haddad, sei lá, ele tem menos que 1 milhão. E daí alguma coisa estava dando errado na campanha dele, né? Menos stories. Ele tem 1% só de intenções. O chapéu de nordestino deu muito errado, né? O Alckmin virou um meme errado pra ele, né? Do Alckmin? Ele colocou a chapeleta lá, não caiu bem, né? Que ele tá com a marmitinha? Sim. Mas o Alckmin é um calango. Mas ele não cara dele. Piracicaba. Porque é um calango, porra. O cara que diz. O que é bastante relevante no online é que as pessoas buscam a informação, né? A propaganda eleitoral gratuita, ela tá ali interrompendo ali a novela, né? Só passa na TV aberta, né? Hoje em dia, as pessoas têm Netflix. E quem compartilha um vídeo ou curte uma página de algum candidato tá indo lá porque quer, porque tem interesse. Então é um pouco mais qualificado também, né? Mas não é uma porção muito pequena de quem faz consultas na internet em busca de informações do seu candidato, quem tem acesso a um celular ou a um computador, é uma parcela muito pequena. Quem tem saco ainda de escrever no Google o nome do candidato. Mas o cara vai lá na fanpage da joinha, daí já vem tudo do cara. A rede social hoje tem uma penetração enorme, né? Acho que tem mais celular do que CPF no Brasil hoje. Então, nossa, que dado. É verdade. E você pode ver os dados diferenciados por região do país, né? Então, por exemplo, pode ver até em áreas mais pobres quais foram as pesquisas, os nomes mais pesquisados. Mas por que um país tão, assim, culturalmente alegre e divertido apoia um cara tão conservador como o Bolsonaro? Mas também rejeita, né? Diz que ele tem 61%. Mas ele tem eleitores embutidos. Ele tem que muito não eleitor, tem 60... Peraí, gente. O cara tem 61% de rejeição. Mais do que a metade, é só fazer a Você conta. pode ter... Você pode... Hã? Sim. Não é isso? Ou eu falei besteira? Os brasileiros são felizes de verdade. Existe um ranking internacional da felicidade e sempre é o primeiro povo ou entre os primeiros. Sim. Eu acho que talvez, para responder a sua pergunta, nos últimos anos alguém tornou os brasileiros mais tristes. E aí, por reação, alguns vão votar Bolsonaro. Esse negócio de querer votar no Lula, você não acha que é porque o nome dele é muito fácil de fazer e ele tá há 30 anos falando Lula, e Bolsonaro é um nome mais difícil, Alckmin é um nome mais difícil. Você acha que é pelo nome? Você não acha que é pelo... Não, tô falando sério, não tô zoando, não. Imaginário emocional, você não acha que pela simplicidade de uma pessoa do interior, lá do Piauí, por exemplo, não é muito mais fácil ela decorar Lula? Pode ser, olha, interessante. Realmente, se você olhar, por exemplo, políticos que usam um nome eleitoral, né? O nome pelo qual talvez são conhecidos, por exemplo, isso demonstra que talvez tem um tipo de apelo deste tipo. Ou colocam professor, por exemplo, né? Para ser mais... Nas empresas eu conheço de pesquisa deste tipo. Empresas cujo nome começa com A
por exemplo, costumam ter performances melhores que a média. Você acha que se o cara... Porque o que acontece hoje em dia é que fica essa briga e ela é muito rasteira, né? Ela é uma briga muito... como é que eu vou falar? Infantil, né? É muito superficial, infantil, tribal, né? Você acha que se o cara der uma pincelada no livro, ele vai ter um pouquinho mais de profundidade no assunto? Porque o livro chama-se A Ciência da Política. Eu espero que sim, né, claro. E prometo isso, assim, para os leitores. A política é naturalmente algo tribal, é normal. É mais próximo da torcida que é de um debate racional. Então apela a nossos instintos mais baixos mesmo. Isso é normal de todos os lados, tendencialmente. Existe um estudo disso. Agora, é difícil você se afastar do agente político embutido da situação e olhar com mais frieza. E o que os analistas têm que fazer, no mínimo, é isso. Agora, nem todos. Nós, como agentes políticos, podemos agir e torcer, nos divertir e gritar, mas sabendo que pode ser estudada essa atividade de forma mais séria, mais analítica. Então, mas você não acha que tem também um público que o público, quando ele vai votar, porque você tem, assim, os caras do Bolsonaro, arma, não sei o que, vão matar todo mundo. Aí outro fala, não, vai tirar a bolsa de não sei o que, vai acabar tudo, vai virar uma tragédia. Você não acha que o cara que define a eleição é o cara que chega lá e pensa e monta a chapa, olha na casa dele, vê direito e fala, bom, eu vou aqui porque aqui pode ser menos traumático, menos emocional, digamos assim? Pode ser, mas geralmente ele, exatamente para ter mais votos, ele tem que apelar exatamente ao mínimo comum divisor, né? Exatamente aos instintos mais baixos. Então tem coisas que apela mais pessoas, que chama mais pessoas a votar para você. Infelizmente, e fazer o discurso negativo, uma coisa da qual eu falo também no livro, né? Fazer um discurso positivo, ou seja, propor algo especificamente, ou falar o que você quer fazer, gera menos apelo, é mais difícil. Geralmente os políticos tendem a não responder, por exemplo, mas criticar, falar mal de outros programas ou propostas, do status quo ou de outros políticos, é mais fácil e gera mais união, mais coesão ao redor dele. O barraco. Você fala que o discurso populista é o que está... Nem precisa chegar lá, mas de forma geral, pense não só entre populistas e não populistas, mas comparem, por exemplo, as campanhas eleitorais, não só do Brasil, de qualquer país, com propaganda, por exemplo, privada. É bem mais barraco, né? E eles se insultam, criticam, baixarias, enquanto no mercado não existe isso. Você fala bem do seu produto e se limita eventualmente a comparar, etc. Então, a política em si gera um pouco isso. Você fala com uma clareza, com uma calma, dá vontade de Daniel votar em tá se você. apaixonando. Eu me apaixonei pelo seu discurso. Não, O cara é bom pra caramba. Gringo e fala melhor E aí, que os brasileiros. eu sou um cara meio botequeiro. Eu sei que você tá de blazer, mas eu estou entre os botecos. E as pessoas não sabem quem votar. Você perguntar no boteco, o cara fala, putz, eu não sei. A população está indecisa. Não sei se você sente isso também. Já que todo mundo fala, vote com consciência, isso muito me incomoda. Isso é uma besteira. Vote com consciência. Como se você fosse bêbado votar. Isso, né? Como se fosse votar drogado. Que não pode? Então aí eu gostaria que você destrinchasse. Vote com consciência. O que é votar com consciência? Também. Esse termo consciência me incomoda também, né? Não te incomoda? Não, você tem que escolher É um seu discurso candidato. vazio, né? Significa tudo e nada ao mesmo tempo. Você tem seu candidato? Não, eu não voto. Não voto. Não. Mas, em todo caso, Tá, não votaria. obviamente, mas se você votasse no Brasil, você teria alguma preferência? Eu sou um liberal. Que delícia. Amoedo. O liberal é o quê? O liberal, muito se fala aqui, por exemplo, de liberalismo econômico. Na verdade, o liberalismo, prioritariamente, mas talvez política e até moral. Então, o liberalismo econômico é mais sucessivo. É basicamente limitar os poderes coercitivos, eventualmente, nesta época nossa, do Estado, né? Então, é uma questão principalmente política e institucional. Então, que o Estado possa interferir menos e decidir menos a sorte das pessoas. Decidir menos quem vai ser rico e quem não. E que isso seja decidido pela sociedade mesmo, né? Então, colocar limites ao poder arbitrário discricionário do soberano, que às vezes pode ser usado para o bem, mas às vezes também para o mal. Mas você acha que num país desigual todo mundo é parelho? Todo mundo tem essa chance de ter o liberal? Não tem que ter um agente, um negociador, alguém que organiza a bagaça. Que vá organizar Mas negócio? o Estado, nestes 500 anos, fez isso bem? Não, então, mas essa é que é a treta. Eu acredito que do mundo inteiro, né? Mesmo na Europa, nos Estados Unidos também, os Estados Unidos está muito mais protecionista e tal. Você acha que o que não está funcionando nesse modelo? Na verdade,
o Estado protege exatamente nós ricos, pelo menos eu me coloco no meio, e os pobres são exatamente mais prejudicados. Veja, por exemplo, o nível de protecionismo da economia brasileira. É uma das economias mais fechadas do mundo e, assim, nós conseguimos mais ou menos pular isso, comprando no exterior ou comprando mais caro. Agora, os mais pobres não conseguem. Então, por exemplo, você tem muitos bens que são ainda, em 2018, bem de luxo. Carro, status quo, status symbol. Carrinho de bebê, status symbol, não tem os pobres, né? Então, na verdade, abrir a economia significa exatamente beneficiar mais eles. Os ricos se beneficiam também, tendencialmente, em qualquer sistema. Então, mas isso aí é porque o cara, ele tributa exatamente isso, né? Os bens de consumo. A tributação do Brasil é essa. Como se ninguém quisesse carro, como só se milionários comprassem carro e, na verdade, todo mundo quer ter o seu carrinho, né? Todo mundo quer ter o seu bem de consumo. Sim, com certeza. Então, esse aqui é interessante, porque é verdade, a maioria dos impostos no Brasil vem do imposto sobre o consumo. Logo, afeta exatamente os mais pobres, mais, né? Perfeito. O problema é que, se você reduzisse isso aqui, e eu sou super em favor, aí a arrecadação diminuiria muito. Sim. Porque pouquíssimas pessoas fazem declaração de renda no Brasil. Porque exatamente a população é mais pobre. E eu assino abaixo. Então, o problema é que você não tem como tirar impostos sobre consumo e colocar na renda e continuar com uma arrecadação muito grande. O problema é exatamente que as pessoas querem que tenha uma arrecadação muito grande e impostos sobre renda. Não dá para fazer num país pobre. Uhum. Quer dizer, o Brasil, ele é o pior de tudo, né? Ele é pior no social e pior no... Gente, não é pior. Ele é ruim. Não, existe. Mas é. Mas é, por exemplo, se você pensar que você paga um carro, um automóvel, vamos pegar um automóvel que você paga em qualquer lugar do mundo 4 vezes menos do que você paga aqui. 4 vezes menos. É muita coisa, é muito imposto que tem ali naquele bem, né? Esses aparelhos aí que a gente compra. Por quê? Porque o cara fala, não, esses caras querem gastar, vão lá gastar. Só que o pobre também compra. Claro. Você entendeu, Amandinha? Em parcelas do caseiro do baú. Então a conversa de pai dos pobres é uma balela. Absoluta. É uma balela. Do pai dos pobres, claro. Amanda, PSOL, essa turma. Mas pô. Tá. Não, acho que eles são bem intencionados, a maioria. Sim. Não, eles não querem o mal. Claro. E eu acho que não, da maneira dele, até as pessoas um pouco mais radicais... bem e mal não existe em política. Não, ninguém quer. Tipo, ele é terra do Maquiavel, o Maquiavel dizia isso. Não interessa, tem bem e mal. Interessa o que acontece. Exato. Não é isso? É legal que política é isso. Você pode ter boa intenção e fazer uma puta cagada. Exatamente. Ou você pode pensar de um jeito e dar certo. Não é que foi o Bolsa Família. O Bolsa Família, o Barba, ele falou, pô, vou comprar voto. Começou até a geladeira branca. O primeiro pensamento... lógico que foi, lógico que é. Pô, vocês são ingênuos também. Eu acho que o primeiro pensamento foi, eu acho que as pessoas precisam de geladeira. Depois eu falei, geladeira foi depois, peraí, geladeira foi depois. Pessoa não tinha que comer, Bolsa Família. Aqui não tem. Peraí, filha. Lá vem ela. Você não sabe que é pobre, amor. Lá vem ela. Vai pro Nordeste pra ver o que é pobre. Vai pro Nordeste, vai pra França. Pô, Dubai. Peraí. Vamos pensar normal. Pensa normal. De raciocínio. Eu vou prestar muita atenção. Vai lá. O Bolsa Família. O cara falou, pô, vou fazer um negócio aqui pra segurar a turma. Tá. O quê? Dar uma graninha pra turma. Essa grana foi pra economia. Que não foi o primeiro pensamento, eu acho. Aí o que aconteceu? O cara vendeu cimento, fez uma parcelinha ali na venda, girou a economia. Conseguiu comprar. Mas a princípio eu acho que não era esse o pensamento de girar a economia com o Bolsa Família. Você acha que a intenção era o quê? A intenção era já fazer uma máquina de dinheiro e manipular a galera? Lógico, né, bicho? Não, é lógico, o cara não tem lá, todos os caras têm isso lá. Na Venezuela tem, é uma bolsa, é um o cara sistema, dá pra votar nele. Do outro lado também... Tirou, não que isso a gente é totalmente questionável, tiraram as pessoas da margem da pobreza. Sim. É isso que eles estão falando. Mas tirou da pobreza. Tirou. Mas tirou da pobreza. Girou a economia. Girou a economia. Muito diferente. Então, mas tirou de uma forma que não funcionou, né? Deixa o professor falar. Desculpa, professor. Nós somos emocionados com a sua presença. Absolutamente. Eu sempre faz sentido supor mal sobre as intenções dos políticos, né? Pela experiência que nós temos faz sentido e tendencialmente a população faz isso no mundo inteiro. Mas a verdade é que nós não conseguimos entrar na mente das pessoas, então não sabemos as reais motivações por trás. Então, tirando as motivações, podemos analisar os resultados. Se deu certo ou não e a qual custo. Se faz uma análise de custo-benefícios. Eu diria que a Bolsa Família, entre os vários programas sociais, é relativamente bom e o menos pior.
Por quê? Porque dá dinheiro diretamente às pessoas, que é algo que, por exemplo, os liberais falaram desde sempre, mas que dar exatamente o serviço, aí ele escolhe se utilizar, como utilizar, como gastar e se utilizar um serviço estatal ou privado. Sim, mas você acha que aqui se vira de repente esse processo, essa mudança? Porque, porra, vai ter que mudar saúde, vai ter que mudar imposto, é muita mudança. Você acha que consegue fazer isso? Quantos anos levará isso? Não, tudo isso de uma vez não dá. Eu acho que é um processo gradual. Eu acho que, por exemplo, algumas coisas estão melhorando, outras coisas estão piorando. Então, depende da possibilidade política do Congresso, da situação do Congresso, da fragmentação partidária que vai ter o próximo Congresso para ver o que é possível fazer. Nem sempre dá para fazer as coisas mais urgentes e as mais necessárias. O mais urgente é o quê? Saúde e educação. Mais urgente é previdência. Previdência. As contas estão quebradas mesmo. Senão nem sobra dinheiro para saúde e educação. Mas você acha que alguém no primeiro dia já vai conseguir marcar uma reunião com o Congresso inteiro e brotar dinheiro? Não, e decidir coisas muito complexas, não? Paradoxalmente, podemos ser otimistas porque quase todos os candidatos colocaram no próprio programa a reforma da Previdência. Não obstante, não pegue muito bem eleitoralmente, mas no programa está. Então tem um certo consenso que deve ser feita. E os primeiros dias, os primeiros meses são aqueles exatamente mais forças do presidente. Se não consegue fazer naquele momento, aí depois fica mais difícil. Então, mas o Congresso vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Esse é que é o negócio. Pode ser menos fragmentado, que é o atual. Que realmente, até na história brasileira, é muito fragmentado. Mas o problema vai ser a negociação lá. Quanto vai custar vai ter isso? Um custo. Quanto vai custar isso pra gente? Tem que molhar a mão da turma, Tem que molhar a mão da turma. Pra rir tem que fazer rir, né? Então, mas não tem jeito. That's politics. É isso aí. House Muito of bem. Cards. Perguntas. Você, minha querida. Você acha que o Lula, mesmo na cadeia, tá subindo as intenções de votos nele? Ele é uma figura importantíssima no Brasil, né? Talvez um dos founding fathers, o brasileiro mais famoso do mundo, da história. Ele capo. Então ele capo. Eu acho super normal. Se você considerar, às vezes parece muito estranho, mas mesmo da cadeia, mas se você considerar onde ele estava antes, né? Então até que caiu, na verdade. Caiu, claro, não o nível... Né? Assim, acho que ele está a 31%, agora está com 39%. Então as pessoas lembram da época do Lula. As pessoas lembram que quando estava ele no governo, que fosse graças a ele ou não, mas a economia ia bem, ele aumentou de renda, etc. Então eu voto, na verdade, com base no passado. Então, com base no passado, o período do Lula foi muito próspero. Foi bom. Para todo mundo, para banqueiro. Sim. Você acredita que ele fez um governo de centro? Barba. Ele fez um governo bem menos marxista do que parecia, pelo menos na gestão da política econômica, né? Não tanto, talvez, no aparelhamento do Estado, etc. Também pegou carona um pouco do crescimento internacional, da China, etc. Então... Teve sorte, né? Em parte, sim. Sim. Em parte. E você acha que isso aí que a pessoa lembra do Barba? Claro, ele associa, né, aquele governo com aquele período. E em parte foi mérito dele, em parte não, em parte foi sorte, em parte foram outras coisas. Então, normal. Então o impeachment para a direita foi ruim. Por quê? Porque o cara, ele fala o seguinte, o que aconteceu? Ganhou como é que chama lá, o velho, seu amigo? Meu amigo? Porra, o velho, o que sustentava. O Temer. Você não lembra do presidente do Brasil? O Temer, eu tô com Alzheimer, desculpa. É que você não tem paciência. O Temer assumiu, certo? O pensamento, eu acho que o pensamento lá era o Fernando Henrique. É que você chegou depois. Nós somos velhos desses... de golpe aqui, a gente tem tudo. Naquele período, o que aconteceu? O cara deu uma reformada e se manteve no poder depois. Não, então... Você acha que eles tiveram esse pessoal falando, não, a gente sai do foco, não esperava que ia ter a Lava Jato, o Janot, aqueles caras lá. Aí o que aconteceu? Virou essa confusão que as pessoas não sabem mais quem vão apoiar agora. As coisas acontecem. Isso demonstra que essas teorias do complô, por exemplo, tem baseamento nenhum. Porque o que você tem é mais vários complôs de todos os lados. Cada um tenta planejar a ação política como quer, só que não dá nada exatamente certo. Então, alguém consegue alguma coisa e outros conseguem outras coisas. O resultado é meio aleatório. Então, a Dilma caiu. Alguns falaram era melhor que não caísse, que ela sangrasse até o final, se falava, né? Para depois o PT e outros, o Lula, eventualmente, ter ainda mais dificuldade numa próxima eleição. Então, por um lado, eles pegaram a batata quente, né? E, por outro lado, eles gerenciaram o poder por 2 anos, mais ou menos. Então, é um trade-off. Tem lados positivos para eles e lados negativos.
Mas o Cunha, que foi o grande Derrubada foi cara dela, que não derrubou, teria caído se o não fosse Tabacou foi do Cunha, né? Que montou um partido dele, né? O partido do Cunha. E você viu como, não obstante, ele estava lá armando um pouco isso, afinal deu errado até para ele. Deu errado pra ele. Ele rodou Consegue também, planejar né? perfeitamente. Que é a consequência do... Não intencional. O que você acha do Paulo Guedes, que o Bolsonaro fala tanto, o Brasil também fala tanto, economista? Posso fazer um break? Pode, daqui a pouco a Eu gente... vou fazer um break rapidinho, que eu tô atrasadíssimo aqui, que o papo tá muito bom, claro. O livro tá aqui, ó, A Ciência da Política. Eu vou ler pra ter um pouco mais de embasamento, pra não falar merda aqui pra vocês. Eu vou dar uma lida... Oi? É verdade, Eu tem vou que ter dar um uma repertório na Que vida. bom né? ler. E o livro tem muito repertório. Só trouxe um, moço. Pão duro. Europeu, pão duro. Isso aqui é complicado, meu amigo. Não é pra qualquer um, não. Mas eu vou sobre dar uma máfia lida italiana. pra não falar besteira aqui. Tem até o diagrama de Nolan. Boa. Você sabe, Amanda? Você conhece o diagrama de Nolan? Não. Você nem sabe o que é. O que é, tô Tá aqui pra vendo? Você não aprender na sabe o que é o vida, né? diagrama de Nolan. Tá Diga-nos. aqui, ó. Se você comprar o livro, você aprenderei. pode. Você vai saber Joga no o que é Google. o diagrama de Nolan pra você saber discutir as coisas, falar que quem é comunista, quem não é comunista. É isso, professor? É para aprofundar um pouco mais esta famosa dicotomia esquerda-direita, né? isso Que é aí. um pouco simplória. E Nós europeus gostamos muito desse povo moreno, esse povo alegre, dos brasileiros. Gostamos, né? Diagrama do quê? Nós europeus temos um carinho por esse país exótico. É verdade. isso, né, professor? Muito bem, nós estamos aqui, ó. O Jorge tá aqui. Daqui a pouquinho vai ter a palestra que vai estar. É o Fórum Liberdade e Democracia. Vai ter só fera lá, né? Os painéis lá. Você pode contar um pouquinho pra gente, Jorge? Só fera, Emílio. Vai começar daqui a pouco às 14 horas, tá? Todos os ingressos estão vendidos, mas quem quiser acompanhar online vai estar em todas as redes da PAN, pelo Facebook, facebook.com/Jovem Pan News e no canal da PAN também pelo YouTube, tá? A gente tem confirmado o Davi Vélez do Nubank, Eduardo Mufarrege do Renova BR, o Adriano Janturco, Mailson da Nóbrega, Helena Nandal, ex-presidente do BNDES, William Vac, Yaron Brook, convidado internacional, Flávio Augusto da WhatsApp, o Alberto Saraiva do Habibs e como keynote speaker o Peter Thiel, que foi fundador do PayPal junto com o Elon Musk, foi um dos primeiros investidores do Facebook. É isso aí. Bom, é o seguinte. O livro tá aqui, ó. Compre o seu online. O nosso convidado de hoje é o Adriano Janturco. Daqui a pouquinho a gente volta aqui. Ainda vai ter live pra você, se você quiser acompanhar. E o Janturco lançou aqui, olha, um livro aqui, ó, para você que tem curiosidade, você que está discutindo política, para se aprofundar um pouquinho mais nesse papo. Não é? Aí você não vai falar muita besteira ou vai achar que o cara que está discutindo com você está falando besteira. Aí você fala, esse cara é tonto, eu nem vou perder meu tempo de discutir com ele. Chama-se A Ciência da Política, uma introdução do Adriano Janturco, que é professor em Minas Gerais. Ele é italiano. Veio para o Brasil há 8 anos, conheceu uma brasileira, uma mineira, as mineiras maravilhosas, ganhou o coração do Adriano e hoje ele mora aqui no Brasil. Perguntas? Marina Manteiga, você como uma canhotinha? Você pode explicar para os nossos eleitores o que seria livre mercado? Livre mercado seria o que as pessoas erroneamente chamam de capitalismo, né? Só que geralmente as pessoas pensam no livre mercado o que está por aí, este sistema que nós temos, que na verdade não passa de um conluio entre big business e big government, né? Então o livre mercado é livre mesmo, infelizmente tem muito pouco aplicado, só em alguns setores, etc. Então, por exemplo, livre mercado seria as pessoas adultas, né, que consentem poder fazer contratos consentindo sobre o que eles bem quiserem, que não se aplica necessariamente aos outros. Então, por exemplo, o mercado regulado pelo Estado não é livre mercado. O mercado com agências reguladoras não é livre mercado. É capitalismo controlado, regulado, etc. Mas não é exatamente regulado. Então, muitas vezes nós achamos que o livre mercado tem algumas consequências negativas, mas porque estamos olhando a um mercado com muita intervenção, com muita regulação. Quando a gente fala de livre mercado, a gente não está dizendo que é um sistema perfeito. Tá. Né? Sempre tem suas falhas. E muitas vezes as pessoas culpam alguns problemas sociais que a gente vê no Brasil ao livre mercado, quando é o que o Adriano acabou de falar. Tem muito pouco livre mercado no Brasil. O governo ele é tão forte na economia, ele decide qual empresa vai ter licença, qual empresa pode operar, qual empresa pode faturar. Mas onde tem um livre mercado hoje? Olha, um livre... Só os mercadores de Veneza que tinham lá na sua época, lá na Itália, aquilo é livre mercado. Porque o livre mercado é, você quer vender tua casa, eu quero comprar. Você falou, eu quero 1 milhão. Eu falo, não, eu dou 500 pau.
Aí você fala, não, então vamos fechar por 750, sem ninguém dar palpite. Exatamente. Mas isso é difícil, porra. Como é que você vai controlar a Vivo, por exemplo? Cobrando aqueles planos. A NET, que ela quer enfiar um telefone. Porque a gente, quando fala de livre mercado, a gente começa a ir para exemplos extremos, para provar que às vezes ele não funciona, né? Sendo que a gente tem coisas tão básicas que o livre mercado não atua no Brasil, como, por exemplo, telefônica. Por que não pode ter várias empresas fornecendo internet e concorrendo entre si? Mas é extremamente regulado. São pouquíssimas, né? Respeito a outros países do mesmo tamanho, são pouquíssimas. Entendi. Na verdade, tem um oligopólio porque é gerado exatamente pelo Estado, pela regulamentação, pela agência reguladora. E que, afinal, acaba não controlando de forma bem intencionada, isso é como nós esperamos, mas, na verdade, acaba sendo um conceito da ciência política capturada pelo regulado. Ou seja, os regulados do setor, a Vivo, as empresas, acabam pressionando legalmente e não o regulador para regular o mercado ainda mais, para afastar os concorrentes potenciais e eles manter o oligopólio. Então, mas por exemplo, o caso da Amazon agora nos Estados Unidos, né? Porque a Amazon é uma big empresa. Aí monta em estado que paga menos imposto, porque o capitalismo é isso, cada vez você tem que ter mais lucro, é o princípio. Agora eles já estão entrando no Brasa. Eles estão entrando para derrubar o Netflix. Então eles fazem aquele Amazon Prime. O Amazon Prime... É muito mais barato, você consegue ter a entrega mais rápida, 40... O Amazon Prime, o cara falou, não, quero entrar nesse negócio aqui. Aí ele faz o quê? Ele entrega o produto em 48 horas. Se você assinar o Prime, além de você ter um Netflix que é meu, além de você ter o Spotify Spotify que eu dou pra você também, eu vou entregar o produto em 20 minutos pra você, se você morar nas cidades. Aí também é sacanagem, não é? Ou não? Ou vocês acham que... Pô, não é sacanagem. Tá trazendo um benefício ainda mais barato. Benefício. Em 20 Isso é minutos. primeiro porque você escolhe a Amazon porque ela te dá Eu coisa. sei, mas só vai sobrar uma empresa. Mas foi a Amazon que deu uma vai ser treta dona do Netflix, com o Donald mas Trump são em relação ao consumidores. correio Porque eles também, são não poucos. foi? Porque eles têm um correio próprio. Quebrou o correio. Quebrou o correio, FedEx. O Donald tá puto com a Amazon. Cara, mas o Tá correio mesmo. do Brasil também é uma porcaria. Se Mas não, mas esquece o privatizasse... Mas veja que são os consumidores que estão escolhendo usar o porque Netflix são ou a bons. Amazon ou qualquer empresa, porque se eles pararem de prestar um bom serviço ou não tiverem preços que atendam essas pessoas, a gente não usa mais. Mas olha que interessante, Emílio, a gente está aqui discutindo celular, Wi-Fi, Só coisa internet. de rico. Não, e por que tem isso em tanta abundância? Porque são mercados pouco regulados que tem um monte de empresa querendo competir. Enquanto isso, no Nordeste, você não tem saneamento básico, você não tem Eu não energia tenho elétrica. aqui, pô. Mas tem alegria Tenho em Mas bela colocação. Fossa verdade. negra. Mas Sabe o que é uma é fossa verdade. negra? Eu tenho uma fossa negra. Emílio limpa a fossa. Eu limpo a fossa, Tem fossa claro. branca e fossa, Fossa negra. Eu não me lembro bem a diferença. Eu tenho na minha casa, pô. Não tem nem saneamento básico. É bom. É, mas é assim, é o Brasil. Mas voltando ao nosso assunto, então você acha que esse sistema de livre mercado, se tiver uma agência reguladora, não é? Não. Tipo a Anatel. Não, isso não é Tipo livre mercado. com a certeza. saúde, por exemplo, nossa, que tem uma agência reguladora, não é o livre mercado. Isso não é objetivamente. Como que Agora, se é seria? melhor ou pior é outra discussão Mercado possível, da mas saúde. não é livre mercado. Como que seria a saúde no livre mercado? Seria saúde de verdade, né? E não como atualmente. Por exemplo, o caso da saúde é exatamente interessante, ainda mais no Brasil. Por quê? Porque, na verdade, a saúde brasileira é relativamente muito boa. Só que as pessoas pensam sempre na saúde estatal, que elas chamam de pública, né? Na verdade, a saúde brasileira privada, ou seja, o que as pessoas produzem, é muito boa comparado com outros países, comparado com outras... Quem teve experiências fora mais ou menos sabe disso, etc. O problema é que é mais caro, então poucas pessoas têm acesso, certo? Então, é uma questão de por que é caro. É caro exatamente porque tem muita intervenção, porque tem agência reguladora, porque tem muitas leis que são exatamente pedidas, exigidas pelas empresas que fazem lobismo em cima do Congresso, do legislador e da agência reguladora, das agências reguladoras, para fechar o mercado e não ter concorrentes. Então, na prática, as pessoas buscam a saúde privada, na verdade, querem saúde E privada. tem plano de saúde na Itália? Quase Então, quer nada, dizer- porque Quase nada? Quase tudo estatal. Deixa eu fazer uma Legal. pergunta pra você, Adriano. Então, quer dizer, no final,
a agência reguladora... Vamos imaginar que a gente tem 4 hospitais aqui, né? Você tem um hospital, eu sou do Einstein. Albert Einstein. Você prefere o quê? O Einstein ou Eu prefiro. E o samaritano? Sírio. O Sírio. Qual é o mais chique? Albert Einstein, logicamente. Não sei, não sei. Acho que o Sírio tá Tem com um mais quarto incrível. com TV 4K. Nós temos 4 hospitais, certo? Nós somos donos de 4 hospitais. E tem uma agência reguladora. Nós fazemos um lobby com a agência reguladora para o nosso serviço. Então, quer dizer, no final, a agência reguladora ela acaba virando um lobby pros próprios Acaba virando isso ou nasce já desta forma. É complicado. Se chama captura. É a mesma coisa a gasolina, né? Diz que a gasolina também... Exatamente. A gasolina aqui no Brasil tem um cartel que eles chamam, que é difícil... Dos postos, né? Dos postos. Porque existem leis, por exemplo, que estabelecem as distâncias entre um e outro. Né? Mesma coisa acontece com o metrô, etc. Todo mercado que é muito próximo do Estado, acaba acontecendo isso. Tem um pouco da máfia italiana, que também é uma máfia brasileira, né? Se você for pensar, né? no mundo Entre inteiro poderes. tem isso. Como é que se acaba? Como que elimina esse sistema? Eu entendo que o desejo nosso, legítimo, é sempre este. A verdade é que não existe isso. O mundo é imperfeito, fortemente imperfeito. Então, gradualmente, nós podemos amenizar os problemas. E a primeira coisa que eu sempre falo é fazer o diagnóstico certo. Porque se nós saímos por aí dando prescrições, prescrevendo medicamento, sem ter feito antes o estudo, o diagnóstico, é muito provável que vamos dar o medicamento errado e o paciente morre. Boa. Né? Então, antes do diagnóstico. O diagnóstico é exatamente o que tem de ruim é este conluio entre big government e big state. Né? O que é big government e as big grandes state? empresas. As grandes empresas e um Estado grandão, que nem o Brasil. Exatamente. Esse aqui é o negócio, das empreiteiras. As grandes empresas, na verdade, não querem livre mercado. Elas querem Estado, elas querem a proteção do Estado. Querem Exatamente. Quem quer livre mercado é o consumidor. E o empreendedor potencial, que coitado, não está sendo nem empreendedor ou empreende na informalidade. E como eles têm menos poder político, eles não conseguem pautar isso. A concorrência é totalmente injusta. É isso que ele está falando, basicamente. É uma concorrência injusta. O cara tem poder, o cara tem acesso, ele vai lá e consegue uma licitação. Então, e aí ele fica 10, 30 anos tendo benefício disso, para construir uma estrada, para fazer qualquer coisa. É isso que acontece com o Brasil e no mundo, na verdade, né? Não tem como quebrar isso, é o que você falou também. Não, assim, tecnicamente tem, as soluções são claras, o ponto é difícil aplicá-las, né? Por exemplo, veja a questão de construir estradas. Hoje no Brasil, se você fizer isso em primeira pessoa, você vai ser multado. Por quê? Por quê? Porque é proibido. Então, todos lei. os dias, tem várias leis, todos os dias você tem notícias de fazendeiros que fazem uma pista de pouso na fazenda, uma estrada para os caminhões, ou alguém que conserta a grama perto de casa, e é proibido, eles são prontamente multados. Né? Multados. Então, o pequeno não consegue fazer. Para você fazer, tem que ter autorização, carimbo, alvará, etc. Aí só quem tem acesso aos grandes poderosos consegue pleitear isso aqui. E é exatamente o que nós vimos por aí, né? As grandes empreiteiras sujas. Sim. Que coisa, hein? Você falou uma coisa... Tô meio... Desanimado. Ele falou uma coisa no começo da entrevista que eu achei muito interessante. Que as pessoas, os entendidos, esse pessoal que tem acesso às coisas que a gente não tem, dizem que a disputa vai ser PT e PSDB. Uma vez eu vi o professor Vila falando que no começo das pesquisas as pessoas acabam falando de outros candidatos, não dos candidatos que vão realmente chegar no segundo turno, que há uma euforia, etc. Como se mede isso? Porque eu não entendo, eu acho muito legal saber isso e eu fico até feliz, mas como é que... Explica pra mim, que sou uma pessoa que não entende nada disso, como é que as pessoas vão se conscientizando ao longo da eleição, ou há uma tendência devido à TV? O que acontece? Esta é uma área cinza, na verdade, a ciência política. É muito difícil. Existe um grande debate, não existe muito consenso sobre o que passa na cabeça do eleitor, basicamente. Né? Como o eleitor escolhe se votar e o que votar. É muito difícil. Tem várias teorias diferentes. Então, uma das coisas, por exemplo, comprovadas, especialmente aqui no Brasil, é que, na verdade, eles acabam decidindo na última hora. Nos últimos 15 dias, por exemplo. E até os dados atuais sobre voto branco e nulo, abstencionismo, mostram isso, por exemplo. Né? Então, existem vários fatores que influenciam as eleições. E são TV, internet, igrejas, família, tudo isso que tende a confluir. Em algumas pessoas mais um fator e em outros menos, né? Então, é uma série é multifatorial. Teve uma eleição que o Celso Russomano, no começo, parecia que estava ganhando. Cavalo paraguaio, chama. Então, de repente, o cara vai para sétimo lugar.
lugar. Tá num Não pau. existe uma explicação lógica Muitas para vezes isso. muda. Não, aí no caso, por exemplo, às vezes o que se fala é que é a força da máquina partidária, né? E a rejeição também. Sim. A máquina Tá, partidária, é no longo importante prazo, olhar conta a mais. rejeição. A máquina partidária é fundamental numa eleição, né? Sim, especialmente para questões mais locais, né? E um pouco menos para presidente, mas continua mesmo assim por presidente. É complicado. Por exemplo, você pegar lá, vamos pegar um estado qualquer do interior do Brasil. Pro governador que tá lá, é muito mais interessante ele continuar governador do que ele quer manter aquele eleitorado dele lá, né? Aí ele vai mudando conforme o jogo. Claro. É complicado, né? E ele tem uma vantagem, né? Um conceito sensível se chama vantagem do incumbente. Quem já está no cargo e se recandidata tem uma vantagem respeito a quem desafia e vem um outsider, vem de fora. Por quê? Porque ele pode usar a máquina estatal para fazer propaganda para ele. Usando, por exemplo, correio para propaganda do próprio partido, colocando empregados públicos para fazer propaganda para ele, utilizando dados, por exemplo, oficiais, mostrando as performances positivas do mandato dele. Então, sempre tende a ganhar e é mais raro que quem está no cargo e se candidata perde. Sim. De outsider, o Dória. O Dória, por exemplo, foi uma decepção para quem votou pro Dória, Sim, né? Você vê... Mas ele tá em primeiro, então não foi uma decepção. Ele não tá em primeiro. Peraí, calma. Não Estou tá o perguntando SCAF? uma dúvida. Dória tá em primeiro, calma. sim. Foi uma decepção pro um outsider. Era um outsider, todo mundo tinha muita esperança. Falou, não, esse cara vai ser legal. E ele virou um político rapidamente, né? Em 6 meses, ele virou um bom político. Mas foi o fato dele não falar que ele seria governador. Acho que foi o que mais prejudicou. Porque... Porque a primeira coisa que ele falou aqui foi que ele não iria concorrer ao verdade. governo. Eu acho que é uma decepção por 2 motivos. Um, porque as pessoas têm expectativas muito altas sobre a política. Não entendo porquê, esperam demais. Esperam coisas muito boas e que resolva 90% dos problemas da nossa vida. E 2, porque não fazemos um diagnóstico certo, realista. Então esperavam demais. Isso mostra, não é uma questão de pessoas. Sim. Você pode mudar a face, as caras, mas se a dinâmica, o sistema não muda, existem incentivos, regras que incentivam comportamentos virtuosos e outras regras que incentivam comportamentos perversos. Se as regras não mudam, não adianta muito mudar a pessoa. Então é mais isso, e as pessoas se iludem que seja uma questão antropológica, né? Que tem o salvador da pátria, que mesmo querendo, ele não vai conseguir. Que foi o caso do Lula, né? Pode ser. O Lula, se você for pensar bem, a classe média votou no Lula. Falou, porra, esse cara é legal. É uma esperança. Esse cara é contra a corrupção, esse cara vai mudar. Porque na época também, já política é um negócio que ninguém acredita muito em político, Desilusão. né? Todo É um mundo negócio... acredita muito em política. Hã? Mas todo mundo acredita muito em política. Claro. Mas aí também foi um cara que todo mundo foi lá e falou, não, esse cara ele vai... O Brasil Mudar. O Brasil vai mudar. E aí, quando apareceu a Lava Jato, todas essas denúncias, aí foi uma decepção pro povo. Eu não entendo por que é uma decepção, na verdade. Eu acho que é uma decepção porque as pessoas não fazem esse diagnóstico certo, real. As pessoas têm uma visão muito idealista da política. Que é umas coisas que eu sempre falo, né? Românticas? Então, é romântica, idealizada. Exatamente. Paixão, Exatamente. paixão. Uma coisa que eu sempre conto, quando teve todos esses escândalos de Lava Jato, etc., o meu amigo perguntou para mim da Itália, mas o que está acontecendo? Me explica aí. Eu contei, ele respondeu, mas qual a surpresa? Não entendo. A política é como um esgoto. Você sabe que fede. Agora, você sente o fedor só quando você abre, mas você sabe que fede. E parece que aqui as pessoas não sabiam e ficaram chocadas. Não sei como. É um jogo sujo sempre. Mas todo mundo devia saber, né? Sim. Assim, adultos... Mas é que nem futebol, a gente no final, a gente tem uma esperança. Eu imagino que a pessoa que torce pro Bragantino acha que um dia o Bragantino vai ser campeão, entendeu? A gente busca sempre o então a gente penta. sempre acha que o Brasil vai dar certo, mas não dá. Isso é o impulso religioso. Sim, a a fé religião, e a o esperança, futebol. que é o que o político mais gosta. Exatamente. O impulso religioso, fé e esperança. Se você repor esta esperança na sua vida, na sua família, sua mulher, seu marido, ou a sua comunidade, sua parte, né, pela sua aí já é rua. menos perigoso. Agora, repor toda essa esperança em política, Sim. é muito provável que você É fique isso que eu queria decepcionado. perguntar. Esse fenômeno, você que é um cara viajado, esse fenômeno do salvador da pátria é brasileiro ou é a nível de mundo? É mundial. É mais mundial. Todo mundo quer o Porque Messias. temos Silvio Berlusconi, né? Que é um grande... Exato. Veja Silvinho. todos. Donald Putin, Berlusconi, Trump. Você tem isso no mundo inteiro. Não, mas o Berlusconi é charmoso. Pô.
Ele é muito. Ele é charmoso. Tem uma filha Eu tenho aflição. Vocês não tem aflição que ele tem um bronze o ano inteiro? Berlusconi é charmoso. Ele tá preso e tem um Bota o bronze. Berlusconi no meio da história. Não toque nesse nome. Por que ele é bronzeado e tá preso? Jet bronze. Beta-caroteno. Muito bem, vocês Mãe, Eu tenho uma mãe, pergunta. eu chamei Emílio de mãe. Pegando referência, vocês falaram do Dória, e daí tem agora... Tem uma referência... Desculpa, não acompanhei. Eu chamei o Emílio de mãe. Mãe, você vê que uma pessoa tá vê normal. que Michael Bloomberg, uma referência pra Nova York, né? Um prefeito rico. Como seria o Dória e agora João Amoedo? Como que você acha esses políticos que estão falando outsiders, que já têm um poder aquisitivo e não dependem deles mesmos? Qual é a sua opinião sobre isso? Indiferentemente, como os outros, não. Eu tento a julgar as pessoas pelo que fazem, não pelo que dizem. Então, a campanha eleitoral, na verdade, é um show onde eles mostram cada um mais bonitinho, mais bondoso que o outro. Vamos ver depois na prática. Então, ele, na verdade, tem que ser analisado o que ele fez como prefeito. O fato que seja rico ou pobre, para mim, não é nem uma culpa, nem uma virtude. E você acha que ele fez uma boa gestão? O São Dória? Paulo, o Dória? Olha, eu nem moro aqui, não sei exatamente a pessoa melhor para então, poder... Mas você falando nesse... Que nem você tá tocando, né? De política e tal. Mas você não acha que a gente tá num momento que o negócio ele foi tão pra lá, eu acho, com essa Lava Jato. É um trauma, né? É um trauma pra população. Aquelas denúncias, aqueles grampos telefônicos e tal. Você não acha que hoje em dia o cara tem que gostar muito mais do país dele do que do poder, do que qualquer outra coisa? A galera que tá lá, a galera que vai estar esses 4 anos, ou você acha que isso não vai passar na cabeça, que o poder é o poder e o poder corrompe e ele só quer o poder pelo poder? Eu acho que não tem, o que me parece que não tem muito esta visão de realista, crua da política. O poder é o poder. As pessoas me parecem essa visão romantizada da política. E sobre o país, eu não sou nacionalista, sou fortemente antinacionalista, então acho que esta coisa, o Brasil que eu quero, né? Me gera algum desconforto, na verdade, porque não entendo o que é isso, o Brasil que eu quero. Existem 200 milhões de brasileiros diferentes e cada um quer um Brasil diferente. O problema é exatamente esse, que todo mundo puxa a direita e a esquerda do Brasil e aí vira uma briga, uma luta intestina. Tem que deixar em paz o país, senão nunca vai funcionar. Mais que pensar no Brasil que eu quero, pense na vida que você quer. E que o país não te atrapalhe nisso, te atrapalhe o menos possível nisso. Belíssima colocação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. As universidades, né? Todo mundo diz que o brasileiro ele precisa de faculdade, um curso superior para ser bem sucedido, então a gente vai lá e faz a faculdade para ganhar mais dinheiro. E eu não vejo isso acontecendo, né? Porque tem falta de emprego. Então você faz gastronomia, no lugar de trabalhar no Fazano, você vai trabalhar no McDonald's. Se você faz moda, você vai trabalhar de costureira numa confecção do Brás e etc. Você não acha que as universidades elas vendem um sonho errado, né? E que o governo devia cuidar desses cursos superiores, igual na Alemanha, que você já nasce e você já sabe o que você vai ser. Você é muito burro quando é jovem. Assim que você já nasce? Na Alemanha é assim. Falou, você cientista. Você com 5 anos de idade, o presidente da Alemanha vai falar: você é um idiota, você não tem capacidade de ser médico. Você vai fazer atividades mais enfadonhas. Com 5 anos? Você não acha que com 5 eu exagerei? Você não acha que isso deveria ser implantado no Brasil? Porque não tem emprego, caralho. Você faz publicidade, propaganda, você não vai conseguir emprego. Você faz ADM, você não vai. Eu fiz faculdade de música, nunca consegui tocar numa orquestra. Toquei Talvez você seja ruim. Pode ser. Mas faltou alguém falar. Você é ruim. Faltou alguém falar. Pra você tentar outra coisa. Você não acha que o governo deveria intervir? Sonho da pessoa. Porque uma faculdade custa 400, 500 mil reais um curso superior. É isso que custa. E eu não tô brincando, não. E você não vai ganhar, você não vai recuperar esse dinheiro nunca. Você vai ter um salário medíocre. Então, no Brasil ainda o investimento em educação ainda recompensa. Isso os dados mostram. Nos Estados Unidos já virou isso aqui. Na minha faculdade ainda se aprende um trabalho sério, real. Mas é também um pouco uma visão idealista, né? Nos Estados Unidos tem um pessoa famosa, interessante, Mike Rowe, que mostra exatamente isso. Não tem que pensar no trabalho dos sonhos. E sonhar, e aquela ideia, se você sonhar, você conseguir. E se você se esforçar, todo mundo consegue. Palestra motivacional. Você tem que partir do mundo real.
das profissões que existem realmente, das possibilidades que tem no mundo real, no mercado. E partir de lá e escolher entre aquelas. Porque senão você sonha, voa e pode ser que cai e cai feio. Então, concordo totalmente. Muitas vezes tem mas assim, não que deva ser o governo fazer isso, porque não sabe fazer, pelo contrário. Na verdade, tem uma bolha que foi gerada exatamente pelo Estado. Por isso, muitos estudaram mais do que o mercado demandava. Se não tivesse a intervenção, e agora quebraram, por exemplo, essas faculdades. Se não tivesse essa intervenção, essa bolha gerada, as pessoas naturalmente iriam para cursos mais técnicos, mais profissionalizantes. Ou, eventualmente, eles pagariam a conta em cima deles individualmente, e não difusa, espalhada pelo país inteiro. O Jorge quer colocar alguma coisa Você aqui. trouxe uma questão interessante com essa questão da universidade, e volta um pouco porque o Adriano falou do diagnóstico, né? Quem tem que dar esse toque, falar se a faculdade é legal, não é bacana, pô, são a família, os amigos, que tem que dar essa orientação. Não é o governo, é justamente o governo tá metido em tanta coisa que a gente tem tantos problemas assim. Eu pesquisei aqui rapidinho e rapidamente, imagina 2 grupos, tá? Um grupo a gente tem Afeganistão, Serra Leoa, Ucrânia e Vietnã. Que copa, hein? E no outro grupo a gente tem Holanda, Dinamarca, Canadá, Coreia do Sul e Chile. Qual dos 2 grupos vocês gostariam que o Brasil tivesse? Acho que todo mundo vai concordar que é o segundo grupo, claro. certo? O Brasil Copa no primeiro. tá do lado do Afeganistão no índice de liberdade econômica, que justamente mede a liberdade das pessoas de fazer negócio, de estudar, de empreender e de correr atrás da sua própria felicidade. Então, quando a gente fala, o problema é a corrupção, e se fala muito nessas eleições, as pessoas vão se decepcionar muito, porque, assim, de fato, a corrupção é um problema grande do ponto de vista moral, né? É horrível você pensar que tem um político roubando ali dinheiro de merenda de criança, é um remédio de uma pessoa que está passando necessidade, mas o grande problema do Brasil não é a corrupção. Proporcionalmente aos gastos do governo, esse problema é pequeno. O problema é que o governo é muito grande e que os políticos têm benefícios e que você tem aposentadorias que não fazem o menor sentido, jatinho pra lá, ministério pra cá, estatal pra todo lado, e isso suga, tira o dinheiro do bolso das pessoas, do trabalhador. Um trabalhador CLT hoje, ele custa pra empresa 2 mil, só que vai só 1.000 pro bolso dele. E 500 dos 1.000 vira imposto que volta pro governo. Mas e os bancos? Os bancos precisam de dinheiro. Que banco precisa de dinheiro? Como não? E os bitcoins? Banco é o que paga menos imposto aqui. Deveria regularizar também o sistema bancário. Me falou. O Ciro Gomes vai tirar nós. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Você faz uma transferência, perde 10 reais de DOC, de TED, ele come dinheiro. Tem Os Estados Unidos tem 2.500 bancos, o Brasil tem 4. Regulação. 2.500. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Adriano. A gente tá falando muito, mas não falamos de China, né? Porque China cada vez é mais controlada aquela bagaça, né? Você conhece a China? Você tem... Acompanho, estudo, assim. Mas você acha o que da China? Porque China é um lugar que vai ser a maior potência. Você acha que isso não vai durar muito tempo lá? Essa expansão, essa... Parte do crescimento da China foi natural e foi exatamente porque eles passaram de um sistema totalitarista a um sistema autoritário, um pouco menos autoritário, exatamente. E eles fizeram algumas aberturas, por exemplo, a liberalização da agricultura e algumas aquelas zonas econômicas especiais, tipo Zona Franca no litoral, né? Então, uma transição para um sistema um pouco mais livre. E até lá funcionava. Depois, eles fizeram parte do crescimento que é artificial, na verdade. Tipo os Estados Unidos nos últimos anos, ou seja, eles imprimiram papel moeda, inflamaram, injetaram massa monetária no sistema e gerou bolhas, na verdade. Aí tem aqueles documentários sobre as cidades fantasmas, por exemplo, da China. Então, parte desse crescimento, na verdade, é meio artificial e não é real. As contas não são muito transparentes, né? Não há muita confiabilidade dos dados sobre a China. Agora, mas isso demonstra que quando eles abriram e aí liberaram um pouco o cidadão médio, o súdito médio, na verdade, isso gera um pouco mais prosperidade. Quem gera riqueza é o leigo, é a pessoa comum. Sim. É que nem o Brasil, né? Porque o Brasil é um grande mercado, né? Você vê qualquer coisa que aconteça, o mundo inteiro tá aqui olhando, porque tem muita gente, é um país grande, né? É um país dinheiro, né, meu? Tem gente, né? Lógico. Tem gente. Mas... Tem algum político? Sempre. Você vai encerrar o programa? Eu vou ter que encerrar. Timing, tá bom? E daqui a pouquinho o Adriano vai estar com o seu... Custa 100 pau essa palestra. Mas vale a pena, tá? O cara do muito PayPal, que é o primeiro investidor do Facebook. O cara do PayPal o cara, o cara sócio do Elon Musk. Tá o cara do PayPal vem pedir... pedir conselho pro Jean Turco aqui, ó. Lógico, eu sei, pô. Eu sei. É que ele tá dando uma de Miguel. Ele é bom, né, meu? Ó, tá aqui o livro. É bom você dar uma lida.
porque é um professor, e aí você vai discutir política com... Não vai ficar no mais- boteco sem informação. Na aula particular. Um pouquinho mais... Coisa feia, Evandro. Não fechou nessa aqui, eu vou te falar. Aí. O livro chama-se A Ciência da Política, uma introdução. Adriano Janturco tá aqui, ó. Você compra online. Nessa época de política é sempre bom a gente dar uma biscoitada. É lógico. Obrigado, viu, Adriano? Obrigado. Eu sei que você tá com o dia corrido aí. Quero agradecer também aqui o Jorge. Daqui a pouquinho, 2 da tarde, começa o evento, que é um evento único, né? Do IFL. Eles vão estar falando sobre os novos empreendedores aí do Brasil. Posso dar o endereço da transmissão online? Lógico. Bom, a partir das 14 horas lá no Hotel Unique, todas as redes da PAN, Facebook, YouTube, facebook.com/Jovem Pan News e o canal da PAN no YouTube, e também quem quiser acompanhar pelo Instagram do IFL, @IFLSP. Muito bem. E o site do Adriano é adrianogianturco.com. Obrigado, Adriano. Muito obrigado. Valeu. Daqui a pouco tem mais. Muito bem, meus amores. Hora de partirmos desta para uma muito melhor. Vocês querem falar alguma coisa? Eu não quero falar nada. Eu só quero agradecer aos ouvintes. Dizer que amanhã teremos Carlinhos Maia aqui. Carlinhos Maia, fenômeno da internet. Carlinhos Maia aqui estará amanhã. É isso aí? Então vamos embora. Amanhã ao meio-dia, horário de Brasóquia. Tudo de bom. Obrigado. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!